entendendo um pouco mais sobre o jejum. Quando nós falamos em jejum, a que se refere? Nós vamos entender que é uma abstinência de alimentos. Isso talvez você pense, então, se eu fizer um jejum intermitente, eu estou fazendo jejum? Não, a finalidade do jejum que precisa ser observada. Então, nós vamos ver o que na realidade, é uma prática que vem desde o Velho Testamento, em situações bem propícias, em situações onde o poder de Deus se manifestou. Nós vamos ver o que houve. Lá, Moisés orou e jejuou durante 40 dias. Nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus também jejuou 40 dias. E o que foi isso? Abstinência de alimentos. E o que nós precisamos entender, né? Que essa abstinência de alimentos, ela pode ser bastante radical. Como, por exemplo, jejuar por dias, por horas, por semanas, né? Como aconteceu os 40 dias, sem absolutamente nada, inclusive sem água. Mas nós podemos ver que tem variações com relação a isso. E o que importa no jejum? O nosso coração. Tem um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então nós vamos ver, amados, que a primeira coisa que o Senhor observa no nosso jejum é o nosso coração, a maneira como nós nos colocamos diante dele. E dessa forma nós vamos ver o que existem, portanto, propósitos de jejum. E eu gostaria que você entendesse isso muito bem. Por quê? Porque isso deve fazer parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada com o Senhor. Assim como nós oramos, assim como nós lemos a palavra, a prática do jejum deve estar nas nossas vidas também com lugar de eleição. E nós vamos ver o que o próprio Senhor Jesus ensinou essa prática. Ele mesmo disse que na continuidade desse capítulo 6 de Mateus diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para aparecer ao homem que jejua. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para que não pareceis aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muito interessante que a palavra de Deus nos fala acerca do Senhor nos ver. Ele nos vê antes de qualquer coisa. Antes de abrirmos a nossa boca, amados, o Senhor nos vê. E Ele sabe das intenções de cada um dos nossos corações, né? E nós vamos ver que a palavra de Deus tem um sentido realmente para o jejum. Jejum significa não deliberar a Deus aquilo que é a minha vontade. Pelo contrário, jejum significa o meu papel de humilhação profunda diante do Senhor e uma busca da presença de Deus para saber qual é a vontade dele para a minha vida. E a decisão do meu jejum é me submeter à vontade do Pai, né? Então nós vamos ver o que antigamente, lá no Velho Testamento, todas as vezes que você lê sobre jejum, era humilhação, continua sendo humilhação. E como era feito? Com vestes de pano de saco. Isso representava uma humilhação muito grande. E cinzas, também simbolizando que nós nos colocávamos completamente diante do Senhor, negando a nós mesmos, negando a nossa própria natureza carnal, reduzindo-a a cinzas para agradar ao Senhor, né? Então você vai ver o que representa despojar-se de si mesmo, da sua própria vontade, para que a vontade de Deus
se estabeleça em nós. Então nós vamos ver o quê? Que o jejum, sendo uma prática, ele pode ser feito de diversas maneiras. Há jejuns que são feitos, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade porque usam de muito medicamentos. Eu quero te dizer que o jejum vai do propósito do teu coração com Deus. Há jejuns que são feitos por muitos dias ou semanas, sem água, ou jejuns que são com abstinência de alguns tipos de alimento. Minha irmã, isso é possível? Claro que sim. O jejum de Daniel, ele fez o que ele e seus amigos fizeram, tirando aquilo que era deleitoso dele, aquilo que lhe dava prazer. Essa é uma forma de jejuar também, né? E nós vamos ver o quê? Que você coloca-se diante de Deus dentro daquilo que você pode realizar. Sempre que nós começamos um jejum, nós precisamos entender que o nosso corpo, se você nunca fez, o seu corpo precisa ser adaptado a isso. E eu recomendo que comece o quê? Com poucas horas e vá intensificando isso. Mas que o teu propósito seja realmente submeter-se à vontade do Pai. Não tenha por princípio que você quer conquistar isso ou aquilo com o jejum. Na realidade, o que você vai fazer é se dispor a fazer a vontade do Pai e Ele vai te abençoar fazendo aquilo que também está no seu coração, né? Então nós vamos ver o que há jejuns que são feitos, por exemplo, só com frutas, né? Tira todos os demais alimentos. Outros o que são feitos? Tirando a carne ou elementos de alimentação específicos. Deus considera isso? Sim. Às vezes, amados, um jejum mais prolongado, por exemplo, de 21 dias, sem comer chocolate, que é alguma coisa que te dá extremo prazer e que você gosta muito, às vezes tem um peso diante do Senhor muito maior do que você ficar 12, 24 horas em jejum, né? Porque aquilo realmente é algo que você gosta de fazer. Então, o que você está dizendo para a sua carne? Eu costumo brincar comigo mesmo, dizendo cala a boca, alma. A mesma coisa eu digo, cala a boca, carne. É nós realmente submetermos o nosso corpo, faz parte da prática da disciplina. Nós o que? Realmente entregarmos a nossa vontade, submetermos a nossa própria vontade à vontade de Deus. Então a disciplina traz grandes benefícios para cada um de nós e o jejum também, inclusive a disciplina da própria carne, do desejo de comer. Quando você deixa de se alimentar, você está dizendo, carne, fica quieta. A vontade do meu Pai é muito mais preciosa do que a minha própria vontade. Amém? Então nós vamos ver o quê? Que existem situações em que o jejum pode ser feito em conjunto. São o quê? Propósitos de jejum que podem ser feitos, e isso também é importante. Quando nós jejuamos sozinhos é uma coisa, quando nós jejuamos com um propósito, você também vai ver que isso é importante. Você vai se lembrar, quando o Senhor disse a Josué, lá na tomada, no livro de Josué, no capítulo 6, que ele fala da tomada de Jericó. Quando ele fala da tomada de Jericó, um dia antes o Senhor fala, né? O Senhor fala que eles realmente estivessem em santificação e jejum. O que, amados? O que isso vai fazer? Isso torna o nosso espírito mais sensível à voz de Deus. Amém? Então, esse é um princípio inicial do jejum para as nossas vidas. Então, você vai ver o que você pode realmente fazer jejum por algumas horas, por muitas horas, por alguns dias, por muitos dias. Isso quem vai determinar é o seu coração. E você deve apresentá-lo diante do Senhor. Amém? E dessa forma, nós iniciamos e nós vamos fazer alguns vídeos com relação a isso. Vídeos menores e curtinhos com orientação acerca do jejum. É um mandamento do Senhor. Mas o Senhor tem regras para isso. Você vai ver o quê? Que não tem objetivo
de mudar a vontade de Deus, mas de nós sermos mudados para ver a vontade do Pai nas nossas vidas. Amém?